Fala galera do Futebol na VBR, tudo bem? Eu sou o Pedrinho. Bom galera, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo do Pedrinho de Haja Coração, viu? Brasil 2, Japão 1. Meus amigos, que jogo tenso. Eu acho que uma vitória da seleção tão tensa assim, a gente não via há muito tempo. Muito mesmo, né? Haja coração, como diria nosso querido Galvão Bueno. Muita emoção. A gente vai contar todos os anos aqui, mais ou menos, vamos comentar os principais, obviamente com detalhes mais minuciosos. Mas eu queria fazer um panorama geral do jogo, porque era um dos jogos que eu considero até agora, né, mais difíceis do Brasil nessa Copa do Mundo. O Japão é um adversário parada dura. Não à toa, a gente fez um amistoso contra o Japão, preparatório para a Copa do Mundo, e a gente acabou derrotado por 3-2. Ou seja, não é um adversário fácil da gente enfrentar. Mas antes de tudo isso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, né, e ativar o sininho para toda vez que a gente postar vídeos novos, você recebê-los aí no seu dispositivo. E é claro, nos seguir em todas as redes sociais que também estarão aparecendo aí na tela. Bom, com relação aos jogos anteriores, a gente não teve muitas mudanças significativas no time. A gente teve mais ou menos uma mesma ideia, com algumas conquistas definitivas de posição que a gente cravava tanto, estão bem marcadas. Então a gente tem tanto o Matheus Cunha centralizado quanto o Ryan jogando mais pela ponta direita. A gente tem essas conquistas de posição. Embora nesse jogo eu senti muito o Ryan caindo mais para um segundo atacante. Ou seja, ele pegava uma bola, trazia um pouco mais para o meio e ia muito bem pelas pontas. Ou seja, ele alternava entre ponta direita e segundo atacante e ele conseguia fazer essa alternância de posição muito bem. Bom, meio e parte defensiva atrás, a gente também deu uma estagnada desde o começo da Copa, não sofreu muitas alterações. Repito, a alteração que teve foi lá do primeiro jogo, com a entrada do Ibanhas na lateral direita, mas que depois a gente já tem a entrada do Danilo como posição definitiva. E se perguntou uma coisa, né? Ficou uma pergunta no ar que o Ancelotti nos deixou. Neymar joga, Neymar não joga. E o Neymar acabou não entrando no jogo contra o Japão. Ele tinha entrado nos minutos finais, né, da partida contra a Escócia, na vitória por 3-0. Só que nesse jogo o Neymar não entrou. E aí fica a questão. Então, para que o Ancelotti levou o Neymar? Bom, o Neymar não é um cara totalmente descartável, mas como eu já falei aqui, o Neymar hoje joga apenas o segundo tempo pela seleção brasileira. Se ele for jogar, minutos finais. Apenas isso e nada mais. Mas enfim, dadas as salvas iniciais, e é claro que depois eu vou falar do Endrick, que a gente vê a diferença do moleque em campo, vamos começar a falar do jogo propriamente dito. Diferente dos outros jogos, que a gente tem um começo da Escócia melhor, né? Um começo melhor do que os outros dois anteriores. A gente já tem um Brasil muito mais pra frente, um Brasil muito mais querendo atacar o Japão, porque sabia que era um jogo difícil, e o Japão, o modo como a seleção japonesa se defende é um modo muito curioso, porque eles jogam assim desde Copas anteriores. Eu acho que a gente consegue ver isso desde a Copa de 2014, um Japão que sabe muito bem atacar, mas tem muito bem a parte defensiva muito bem montada, e que a gente consegue enxergar um esquema do Japão de defesa muito interessante, de fazer o adversário cansar. Ou seja, o Brasil tocava a bola para a esquerda, tinha que voltar, tocava para a direita, e o Japão ali tudo bem montadinho, à espera de um contra-ataque, e que foi assim que gerou o gol da seleção japonesa. A gente vê muito isso. No amistoso contra o Brasil, a mesma coisa, o Japão esperando uma fragilidade, e aí conseguiu aquela vitória por 3-2. Copa de 2018, Copa de 2022, Copa de 2018 em que a gente tem ali uma atuação muito boa do Japão, a Copa passada também. Então, a gente vê uma seleção japonesa que vive gerações melhores a cada Copa, vai melhorando, vai evoluindo, e tende a ser uma seleção que incomoda, como a própria seleção de Marrocos, que acabou eliminando a Holanda nessa Copa, enfim, chegou a ser semifinalista na Copa anterior. Dada esse jeito, né, o Brasil tentava vir para cima, tem um chute perigoso do Matheus Cunha com 13 minutos, só que nesse momento do chute perigoso do Matheus Cunha aos 13 minutos, a gente começa a ter uma alternância. Qual alternância? O Brasil vinha e o Japão tentava responder num erro do Brasil que não conseguia penetrar a defesa japonesa. Então você via perfeitamente como o Japão estava bem postado. E essas organizações, inclusive, o que me surpreendeu, um dos craques da seleção japonesa, o Takefusa Kubo, né, número 8, se eu não estou enganado, ele começa o jogo no banco. Ele acaba sentindo em jogos anteriores, e começa no banco o jogo com o Brasil.
Tanto que logo quando baixa a escalação lá do Japão, eu logo fui procurar esse jogador e quando vejo a surpresa de estar no banco, né? Não acompanhei, confesso que não acompanhei a seleção japonesa nos outros jogos da Copa, só sei mais ou menos os resultados. No entanto, claramente nos surpreende. O craque do time, o Takefusa Kubo, iniciar uma partida no banco de reservas. Só que mesmo assim o Japão não baixou o braço para o Brasil. A gente vinha um Japão que mostrava serviço, vinha, tentava, mas também sem grande precisão no ataque, mas não deixava de atacar o espaço da seleção brasileira. A gente via um Japão determinado, com foco, só que pouco criativo e efetivo na frente na hora de finalizar em gols. Tanto que o que eu consigo anotar do Japão tivemos uma falta perigosa aos 14 minutos e logo depois de um lance de muito perigo, é mais o gol. Que sai aos 29 minutos com o chute do Sano, né? Um erro do meio-campo do Brasil. E o Sano perfeitamente chuta de forma brilhante num canto / meia altura. Eu até fiquei meio assim, ele chutou meia altura, ele chutou totalmente no cantinho. Só sei que é uma bola que complica para o Alisson defender. Tanto que a bola bate, ela bate naquele meio que bochecha da rede, pega na parte de baixo e acaba dificultando para o goleiro, mas um erro de jogada do Brasil no momento em que o Japão estava marcando muito bem atrás. Dado esse erro, né? E aí a gente começa aquele negócio, putz, 1-0 Japão, 1-0 Japão, e agora? O que acontece? O Ancelotti, o que ele vai precisar fazer? A seleção brasileira está desesperada, o Brasil precisa se encontrar um pouco mais no jogo, precisa tentar ver se ataca o jogo do Japão. E diferentemente do que a gente pensava, em que a seleção iria sentir muito esse gol, me surpreendeu. Confesso que me surpreendeu porque o Brasil seguiu com a mesma intensidade em cima. Até me preocupei que eu falei, putz, se o Brasil continuar com essa mesma intensidade e a bola não começar a entrar, aí sim vai começar aquele desespero, né? Tanto a torcida se desesperar, que acaba desesperando os jogadores, a comissão técnica acaba tendo que pensar, putz, o que a gente vai fazer agora? O famoso fogo amigo, né? O que a gente vai fazer nesse fogo amigo aqui? Então a gente precisa fazer alguma coisa, alguma mudança, enfim, para também não começar aquele jogo feio de bola na área, abafa, tenta o Brasil, a bola volta, o Japão tira, enfim, ficar aquele jogo totalmente sem sal, né? Acho que um jogo muito insosso realmente. E a gente vai também destacar a quantidade de cartões amarelos que a gente tem, porque assim, o Brasil tem 2 amarelados durante o jogo, o Japão tem 3. Só que 2 do Japão foram logo no primeiro tempo, né? 2 faltas. Outra coisa que vale falar, já que a gente está falando de cartões amarelos, é das faltas do juiz que eu achei que poderiam ser marcadas, né? Alguns momentos, assim, eu acho que faltou o critério do árbitro, que em alguns lances apitava lances mais banais, e em outros deixava passar. Então eu não sei se ele queria, enfim, ao mesmo tempo que ele marcava faltas banais, queria dar aquela esfriada no jogo que estava um pouco tenso, bola para lá, bola para cá. Só que ficou claro, o seu juiz, que agora me fugiu o nome, peço até desculpas, não teve muito critério em algumas de suas marcações. Algumas eu concordo, acho que a maioria delas, mas algumas, por exemplo, um toque no Bruno Guimarães, que eu tenho minhas dúvidas, ali se uma falta, que ele acaba não dando, o jogo segue, aí tem uma bola que o Japão domina e acaba tendo falta também, ele acaba não dando. Ele tentou equilibrar um pouco assim, não vou dar falta leve aqui e não vou dar falta leve pra cá. Só que falta dura aqui, não vou dar pra cá. Só que aí algumas faltas que ele dava que eu considerava leve, ele dá pra cá e dá pra cá, e aí fica meio sem sentido. As faltas que realmente ele poderia ter dado, ele não deu, e as faltas que não necessariamente eram para ser dadas, ele foi lá e deu. Não sei qual que é o intuito, não sei o que passou pela cabeça dele ali naquele momento, mas enfim. Mas como eu estava falando, o Brasil, após sofrer o gol, não sentiu. Então a gente tem um chute do Vini perigoso aos 33, outro chute do Matheus Cunha aos 38. Então mostra ali que a seleção estava em cima, não estava tudo perdido, o Brasil poderia seguir aí rumo a até empatar ou até querendo mais como virar, que é o que a gente, graças a Deus, acabou conseguindo. Termina o primeiro tempo e passou pela minha cabeça a seguinte coisa: o time não está jogando mal, o que falta? Colocar a bola para dentro da rede. Aí me passa a pergunta:
será que é o momento já de você entrar com o Endrick? Que você ganha uma velocidade ali na frente, você ganha uma certa qualidade. O Endrick que tem uma qualidade de ambidestro muito boa, muito interessante, e que fez vários gols desses no Lyon, fazia no Palmeiras. Ele consegue manejar muito bem as duas bolas, embora eu acho que a perna esquerda, obviamente, é mais calibrada. No entanto, ele segura, ele fala assim, não, calma, vou continuar aqui como eu tô, a partir que o jogo for seguindo, eu vou mexendo no time. Então aí ele vai fazer algumas mexidas, né? Vai entrar o Endrick, vai entrar o Martinelli, que são dois personagens muito importantes. O Martinelli, óbvio que a gente tem que destacar, foi muito importante para chegar aqui nesse pós-jogo feliz e sorridente. E é claro que um herói da partida, que estava sendo pelo menos criticado até aquele momento do jogo, era o Casemiro. O Casemiro fez um primeiro tempo muito abaixo da média. Não é digno do jogador que ele é, da qualidade que ele tem, tanto numa qualidade de marcação quanto numa qualidade de sair com a bola. Eu acho que o Casemiro já mostrou isso pra gente, que tem uma certa qualidade, mas até o primeiro tempo ele fazia uma partida ruim. Outro que fazia uma partida muito ruim, de novo eu vou destacar aqui, o senhor Lucas Paquetá. Desculpa, eu não consigo entender o que faz o Paquetá ser hoje titular da seleção brasileira. É por falta de opção? De um meia atacante, de um cara que consiga se movimentar como um camisa 10? Tudo bem, o Neymar ele tá no banco, eu já dei a minha opinião aqui que o Neymar é questão de segundo tempo. Que a gente pode entrar para dar aquela desequilibrada. No momento em que, sei lá, 1x0 Brasil, 2x0 Brasil, você quer dar uma desequilibrada, você quer fazer os caras cansarem, você põe o Neymar. Você quer ganhar um cartão lá pros caras, põe o Neymar. Ele é bom nisso. Ele vai ser útil para a seleção nesse quesito. Mas hoje ele não é titular 90 minutos. Imagina, não dá certo isso. Copa do Mundo, intensidade. Só que fica a questão. O que hoje o Lucas Paquetá agrega na seleção brasileira? Tivemos mais uma partida péssima. Ele, né, sente no final do primeiro tempo e é substituído. Só que, mesmo que não sentisse, eu não começaria o segundo tempo com o Lucas Paquetá. Será que o Paquetá mereceria essa convocação? Não sei. Há quem defenda, há quem não. Eu não acho. Ah, Pedro, mas veja bem, o Brasil não tem outros meios de qualidade. Mas não dá pra você não ter meia de qualidade e convocar qualquer um. Ah, esse aqui só porque é um, sei lá, tem um pouquinho mais de carreira, talvez um pouquinho mais de nome. Ah, não, então é esse. Não acho que essa seja a melhor decisão. Porque se você for por qualidade, eu acho que tem caras que têm muito mais qualidade que ele. Mas não estão. Então fica aí a questão da própria convocação dele para a Copa do Mundo. Mas a gente consegue improvisar. Você consegue, se você quiser trazer o Matheus Cunha de meia. O Matheus Cunha já fez muito isso lá no futebol inglês. De jogar de meia atacante. Inclusive até certos momentos ele era mais meia atacante do que centroavante propriamente dito. Então você pode muito bem arrastar. Se você quiser moldar, né, essas coisas. O Vini Júnior, se você quiser moldar ele um pouco, claro, ele é um ponta de arraste, velocidade e drible. Hoje ele é muito útil na função que ele exerce. Mas se você quiser também fazer essa alteração, não é o fim do mundo, não é o fim da picada. Dá para ser feito. Porque o Ancelotti não faz, aí fica em aberto. Enfim, segundo tempo começa e a gente já começa em cima, continua em cima, o que me mostrou um ponto positivo de acreditar no resultado. O Brasil deixou isso em aberto pra gente, do modo de eu acredito no resultado, dá pra acreditar. Eu vou brigar por isso, eu vou batalhar ali. E aí tem uma cabeçada do Matheus Cunha aos 50... Matheus Cunha não, perdão, Bruno Guimarães, aos 50 minutos já no segundo tempo. 3 minutos depois, tem um dos lances mais inacreditáveis, eu acho que da Copa do Mundo, e que o brasileiro que não gritou gol estava assistindo errado. Um lance que vem para a área, a bola vem, o goleiro do Japão tenta cortar, o goleiro Suzuki tenta cortar,
bate, rebate dentro da área, a bola sobra, Casemiro cabeceia, o zagueiro japonês tira a bola. Cara, aquilo quem não gritou gol, ou quem não pulou da cadeira, levou as mãos à cabeça, está torcendo errado. Cara, que lance. Você até pensa assim, putz, não é pra ser. Essa bola não entrou, não é pra ser, e agora o que a gente faz? Só que aí o Brasil, o próprio Casemiro, que vinha sendo muito criticado e que acaba perdendo esse gol, todo mundo já começa, putz, tem que tirar o Casemiro, tem que... Já era, o cara não tá bem, não dá, acho que a vaca vai pro brejo, a gente vai ser eliminado pro Japão, ai meu Deus, que vergonha. 2 minutos depois, uma bola rolada pra trás, e cara, que tapa do Gabriel Magalhães. A gente vê a qualidade que esse cara tem com a bola no pé. Ele dá um cruzamento aberto, ele cruza a bola meio assim, né? A bola vai meio aberta assim e tal, cai lá atrás, Casemiro. Chega testando, bonito pro gol. Não dá pro goleiro Suzuki, que fez uma boa partida. Não acho que ele fez uma má partida, não. Acho que ele fez até uma partida muito interessante. Só que ele não consegue ali pegar a bola do Casemiro, uma cabeçada forte e que gera muito perigo. E isso anima. O Brasil empata o jogo. Casemiro, né? Até botei aqui nas minhas anotações, nunca criticado, né? Quem vai criticar o Casemiro depois desse gol aí que levou o Brasil de volta pro jogo? Só que 2 minutos depois, a gente já pensou na virada. Uma bola que é rolada, não lembro quem acaba rolando pra ele, o Vini acaba entrando na área, o zagueiro japonês vem apertando aqui a marcação, então ele vai tentando fechar o canto pro Vini não conseguir a batida. Tanto que o Vini acaba pegando meio que com a perna direita ali, só que ele pega com... Não pega de bico, né, mas ele pega assim com a lateral do pé. No que pega com a lateral do pé, o goleiro japonês acaba fazendo uma defesa ali no canto, e que leva muito perigo, uma chance do Brasil. E depois tem uma cabeçada do Ryan aos 73 minutos, que também leva perigo, outro chute do Vini com desvio. E para finalizar, é claro que tem o famoso gol do Martinelli, né? Uma bela jogada na área, bola sobra, o Bruno Guimarães tem uma calma tranquila, ele poderia se desesperar já nos acréscimos, né? 95 minutos, ele toca uma bola na lateral. E aí, Gabriel Martinelli faz e me abraça. O Brasil está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. A gente está no aguardo, né? Noruega, Costa do Marfim, a gente está no aguardo. Uma partida muito positiva, em geral, um grande balanço do Brasil, um jogo para testar o nosso coração, afinal não foi nem um pouco simples. O Japão era um time difícil, a gente já sabia disso. Até alguns momentos a gente poderia falar assim, prefiro pegar a Holanda do que pegar o Japão, porque o Japão é um time que joga muito organizado, vem numa constante evolução e traria esse perigo para o Brasil. Agora a gente esperar o próximo jogo e definir o que vai acontecer aí na nossa vida na Copa do Mundo. Mas queria parabenizar a seleção por mais um belo jogo. Foi um jogo que o Brasil mostrou muita intensidade, mostrou muita vontade, garra. Não à toa viramos. O Brasil não virava um jogo desde a Copa de 2014 contra a Croácia, 3-1. E, enfim, por merecimento, sem apito, sem nada, o Brasil avança na Copa do Mundo no aguardo de um adversário. E é isso, né? A gente tem que olhar também algumas baixas que o Brasil teve. O Casemiro sentiu no final do jogo, então a gente tem que olhar para ver se o Casemiro joga o próximo, não joga. É um motivo da nossa atenção, mas a gente já viu que o Danilo também tem uma qualidade que pode substituí-lo muito bem e atende às nossas necessidades. Bom, galera, é isso. Queria pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo pós-jogo. Valeu, galera. Abraço, tamo junto.